Boa noite a todos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos. Nós damos as boas-vindas em nome de todos os trabalhadores do Centro Espírita Jerônimo Ribeiro, e hoje, nessa mais uma palestra virtual, em virtude da suspensão temporária das atividades presenciais. Então, vamos dar início às nossas atividades, pedindo à nossa companheira Josiara Vilela para que faça a leitura preparatória. O som está fechado. Boa noite a todos, do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 119. Ajuda sempre. Mas Paulo respondeu: que fazei vós, chorando e magoando-me o coração? Atos, capítulo 21, versículo 13. Constitui passagem das mais dramáticas nos Atos dos Apóstolos aquela em que Paulo de Tarso se prepara à frente dos testemunhos que o aguardavam em Jerusalém. Na alma heróica do lutador não paira qualquer sombra de hesitação. Seu espírito, como sempre, está pronto, mas os companheiros choram e se lastimam. E, do coração sensível e valoroso do batalhador do Evangelho, flui a indagação dolorosa. Não obstante a energia serena que lhe domina a organização vigorosa, Paulo sentia falta de amigos tão corajosos quanto ele mesmo. Os companheiros que o seguiam estavam sinceramente dispostos ao sacrifício. Entretanto, não sabiam manifestar os sentimentos da alma fiel. É que o pranto ou a lamentação jamais ajudam nos instantes de testemunho difícil. Quem chora ao lado de um amigo em posição perigosa desorganiza-lhe a resistência. Jesus chorou no horto quando sozinho, mas em Jerusalém, sob o peso da cruz, roga às mulheres generosas que o amparavam a cessação das lágrimas angustiosas. Na alvorada da ressurreição, pede a Madalena esclareça o motivo de seu pranto junto ao sepulcro. A lição é significativa para todos os aprendizes. Se um ente amado permanece mais tempo, sob a tempestade necessária, não te entregues ao desespero inúteis. A queixa não soluciona problemas. Em vez de magoá-lo com soluços, aproxima-te dele e estende-lhe as mãos. Nesse momento, vamos buscar nos colocarmos em uma posição confortável, onde quer que estejamos. Vamos abrandar nossos pensamentos, vamos fechar nossos olhos para que possamos nos aproximar mais de nós mesmos e de Deus, nosso Pai. Mestre Jesus, agradecemos por mais esta oportunidade de refletirmos sobre vossos ensinamentos. Que possamos, todos nós, ao sentir a vossa luz, a vossa paz e a vossa presença, nos sentirmos unidos, mesmo que fisicamente distantes. Que possamos compreender as palavras que nos serão trazidas pela nossa companheira Cecília. E ao compreender esta palavra, mestre, que nós possamos colocá-las em prática, refletir sobre elas, para que possamos assim, passo a passo, nos tornarmos pessoas melhores e construirmos aquela sociedade, aquela humanidade que o Pai tem planejado para nós. Que os nossos companheiros do plano espiritual envolvam a Cecília para que ela traga as palavras de modo a alcançar nossos ouvidos e nossos corações. Esteja conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Cecília, muito obrigado pela presença. A gente passa a palavra para você. E a nossa companheira Cecília Borges, lá de Mimoso,
vai abordar o tema tempos de transição. A palavra está com você, Cecília. Obrigada, Senhor. Meus irmãos, muito obrigada pela presença de todos aí, cada um em suas casas, né? Um novo modelo de reunião. Graças a Deus, né, a tecnologia nos permite continuarmos juntos, unidos, apesar de ainda não podermos estar reunidos no mesmo ambiente. Mas sabemos que em breve poderemos nos abraçar e confraternizar, como gostamos de fazer, né, nas casas espíritas, expressando todo o nosso amor aos nossos companheiros de ideal. Então, fica aqui o meu abraço carinhoso a cada um dos nossos irmãos espíritas ou simpatizantes que aqui estão conosco nesta noite para refletirmos num tema muito atual, mas também muito antigo. Por quê? Vamos hoje falar sobre os tempos de transição, ou alguns gostam de falar também transição planetária. Esse termo transição planetária quer dizer que a transição que nós estamos passando se refere ao planeta Terra, que este planeta vai transitar de uma situação para uma outra situação. Então, para nós compreendermos isso, até mesmo para aqueles que não são espíritas e que aqui estão conosco, nós vamos fazer uma pequena introdução em alguns conceitos espíritas que são fundamentais para que a gente aceite que o nosso planeta está vivendo uma transição. Nós precisamos entender, primeiramente, que nós não somos só corpo, nós temos também um espírito, que Kardec denominou o espírito encarnado apenas para diferenciar como alma, né? Então, todos nós encarnados temos uma alma. Então, isso é fundamental compreendermos, até mesmo para sermos espíritas ou simpatizantes dessa doutrina que foi ditada pelos espíritos. E temos que crer que esta alma, ela sobreviverá à morte do corpo físico. Então, o espírito é eterno. Isso é muito importante. E outra coisa que precisamos entender, a reencarnação, que esse espírito é eterno, que ele sobrevive à morte do corpo, portanto é eterno, e que ele tem múltiplas existências. Ele não tem apenas esta vida presente que dura de alguns minutos a um século ou um século e pouco. Ele teve e terá inúmeras outras vidas, que nós somos seres milenares, né? Que temos uma bagagem de vidas anteriores e teremos pela frente muitas vidas ainda até atingirmos a perfeição pela qual todos nós fomos criados para alcançar. Então, entendendo isso, nós precisamos também entender que existe a astronomia nos mostra que existe infinitos planetas no universo, né? Além da nossa galáxia, a Via Láctea, na qual está o nosso planeta Terra, existe infinidade de outras galáxias e outros infinitos planetas. Então, o Espiritismo vem nos demonstrar que quando Jesus se referia que há muitas moradas na casa do Pai,
essas inúmeras moradas correspondem aos inúmeros mundos que existem no universo criado por Deus e que a cada minuto surgem novos planetas, novas galáxias, novos mundos, novos astros, porque Deus cria infinitamente. E compreendendo isso, precisamos também compreender que esses planetas, como tudo no universo, tem escala, né? Tem uns mais perfeitos e outros menos, outros muito imperfeitos ainda em sua formação inicial. Então, o Espiritismo vem nos mostrar a escala dos mundos. E Kardec classifica esses mundos como sendo 5. O mundo primitivo, né? Se a gente lembrar das nossas aulas de história, é lá no início da formação do planeta, onde primeiro surgiu os minerais, aí numa outra fase surgiu os vegetais, numa outra fase surgiu os animais, e foi evoluindo até que surgiu o homem, ainda muito primitivo, que ainda apoiava as mãos no chão, e depois, esse era o mundo primitivo. E depois desse mundo primitivo, surgiu o mundo de provas e expiações. Provas, né? Onde a gente passa por experiências. Experiências infinitas, inúmeras, para que a gente vá crescendo, para que a gente vá amadurecendo enquanto espírito eterno. Então, provas e expiações, onde a gente vai reparar algumas dessas provas pelas quais nós não fomos aprovados. Então, na expiação, nós vamos fazer essa reparação dessas provas, desses momentos nos quais nos equivocamos. E nesse planeta de provas e expiação que hoje está classificada a Terra, e os habitantes deste planeta são ainda muito dotados de imperfeições, especialmente imperfeições morais. E no início, né, dessa nova fase, até ainda muita escassez intelectual, que nós já conseguimos evoluir muito no intelecto, mas nos falta a evolução moral. Então, outra classificação seria o mundo regenerado, depois os mundos felizes e os mundos celestes. Então, esses são os 5, basicamente, Kardec dividiu desta forma, os 5 tipos de planeta que existem no universo. Em cada categoria dessa, não sabemos o número de planetas que se encontram, mas nós, espíritas, acreditamos que tudo no universo tem um objetivo e todos os planetas têm vida, algum tipo de vida, algum tipo de evolução, né? E que estão enquadrados nessas 5 categorias básicas. Entendido isso e aceitado que isso é possível, porque para alguns irmãos falarmos dessas coisas parece fantasia, né? Mas para nós isso é uma coisa natural. Nós aceitamos de maneira natural essa ideia. E o que seria a transição? A transição pela qual o planeta está passando, nós estamos vivenciando, né? Tempos de transição é a nossa palestra de hoje. E o que seria transição, né? Como se dá essa transição? Essa transição já está acontecendo? Nós poderíamos dizer que a transição acontece desde sempre na criação. Quantas fases o nosso planeta já passou?
quantas transições, né? Como nós já falamos, se formos olhar na história da formação da Terra, nós vamos ver que ela passou por diversas fases, muito distintas umas das outras, mas que foi se dando como ciclos. Então, hoje estamos em uma transição, com certeza, como estivemos no passado. Mas hoje estamos bem próximo, assim, da mudança de escala evolutiva do nosso planeta Terra, que será um mundo de regeneração. E as pessoas, para viverem neste mundo de regeneração, os seres desse mundo também terão que ser seres regenerados. Mas como se dará isso? Rapidamente, nós vamos dormir em um mundo de provas e expiação e acordar em um mundo regenerado? Não. Nada na evolução acontece assim. Tudo na evolução é lento, é simples, é natural, é calmo. Nada se processa rapidamente. A evolução não dá saltos. A evolução é conquistada, é trabalhada devagar. Assim, a evolução dos seres e assim também a evolução dos mundos. Então, essa evolução já está, essa transição, esses tempos de transição, nós estamos vivendo sim hoje, mas não é. Isso não é uma novidade, isso não é recente. Nós vamos aqui citar algumas falas de Allan Kardec no livro A Gênese, e ele já falava desses tempos de transição como se fossem os tempos que ele estava vivendo, em 1857. Então, Kardec, quando a gente lê as falas, parece que ele está falando agora, nesse momento. Por quê? Porque para o planeta, para a evolução planetária, o que são 200 anos? Né? Ou quase 200 anos. O que são? Muito pouco. Nós estamos falando de evolução planetária. Então, o que são séculos na evolução do planeta? É muito pouco tempo. Então, o tempo de Kardec para hoje, se a gente observar a tecnologia, nós vamos nos assustar, porque as conquistas tecnológicas foram imensuráveis. Como que no tempo de Kardec podia ele imaginar que hoje nós estaríamos falando ao vivo para o mundo inteiro, quase que instantaneamente, né? Com coisa de fração de segundos quase que imperceptíveis. Era quase que falar que isso seria possível era loucura, insanidade. Então, portanto, estamos hoje nós aqui falando ao vivo para pessoas que estão muito distantes de nós. Então, essa fase de transição, ela já está acontecendo desde que passamos do mundo primitivo para o mundo de provas e expiação e fomos evoluindo, e agora vamos passar de mundos de provas e expiações para mundos de regeneração, de forma natural, sem que a gente praticamente perceba. Seria, como assim, para a gente entender melhor, como acontecem as estações do ano? O inverno termina e vem a primavera, né?
ou o verão termina e vem o outono. Tem um dia marcado no calendário para que isso aconteça, né? Igual, acho que é dia 21 de setembro, vai terminar o inverno e começar a primavera. Mas nós vamos amanhecer no dia 21 e vai estar tudo florido? Não. Né? Nós vamos amanhecer no dia 21 e deixar o inverno para trás? Não, isso acontece sem que a gente perceba. Quando percebemos, as flores estão brotando, né? E já chegou a primavera. E assim, da primavera para o verão também. Tem um dia lá estabelecido, mas não é exatamente naquele dia que tudo muda, que tudo se modifica nas estações. Podemos também dar um exemplo do dia e da noite. Se nós ficarmos atentos ao entardecer, iremos ver como que o sol vai devagarinho se pondo, e de repente, né, a gente percebe que anoiteceu, como também no amanhecer. Se ficarmos acordados de madrugada, esperando o sol nascer, iremos perceber que o dia vai clareando devagarinho, e de repente já o sol se abriu. E assim será essa transição. Podemos exemplificar também as fases da nossa vida. Nós lembramos de fatos da nossa infância, mas nós lembramos exatamente o dia que deixamos de ser criança e viramos adolescentes? Nós lembramos exatamente o dia que deixamos de ser adolescentes e viramos adultos? Não, porque isso é um processo. É um processo lento, mas simples, faz parte da evolução, dos ciclos da vida. Nós nem sequer percebemos, quando a gente vê, já temos uma idade adulta. Então, assim também se dará com o nosso planeta, com o planeta Terra. Agora, quais serão os espíritos que viverão neste planeta regenerado, né? Neste mundo de regeneração? Nós precisamos lembrar que Kardec nos diz que o Espiritismo não é um novo exclusivismo. Não é porque nós estamos aqui falando isso que os espíritas é que viverão no mundo regenerado. Não. Claro que não, né? Porque Jesus nos diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem tem a verdade? Ninguém detém a verdade, porque a evolução, né, processa e nós vamos, à medida que vamos evoluindo, nós vamos conseguindo clarear a nossa visão, né, com o conhecimento. Então, o que o Espiritismo faz? Ele nos traz conhecimento, assim como a ciência no mundo traz conhecimento. E aqueles que buscarem o conhecimento que a ciência traz são pessoas mais livres. No início dessa pandemia, quando não conhecíamos nada sobre esse vírus, ninguém conhecia nada, nós entramos praticamente em pânico, né? Com aqueles noticiários aterrorizantes. E por quê? É o desconhecido. À medida que os cientistas foram buscando conhecer melhor o vírus, como ele atuava, apesar de até hoje não conhecerem bem, mas conhecem muito melhor, nós fomos, com este conhecimento, nós fomos nos tornando mais seguros, mais serenos. E hoje
já conseguimos sair um pouco para fazer aquilo que é necessário sem tanto pavor. Então, o conhecimento nos liberta, nos torna pessoas livres. E a liberdade é uma das características do homem regenerado. E esse homem só será livre com o conhecimento. Mas é só o conhecimento tecnológico que nos liberta? Não. O conhecimento de nós mesmos. Essa é a maior busca do homem deste milênio. É conhecer a si mesmo para ser livre. Então, o Espiritismo não é um novo exclusivismo. Não é os espíritas habitarão o mundo regenerado. Nunca irão ouvir isso em uma fala espírita, ou em um livro, ou em alguma casa espírita, numa conferência, nunca. Por quê? Porque o Espiritismo nos ensina que somos todos irmãos, e as oportunidades são iguais para todos. O conhecimento, especialmente hoje, em um mundo em que a grande maioria das pessoas tem acesso à informação através da internet. Então, o conhecimento está aí, é acessível praticamente para todas as pessoas. Infelizmente, ainda não para todos, mas em breve será acessível para todos. Então, todos nós podemos buscar esse conhecimento, né? Agora, à medida que buscarmos conhecer a nós mesmos, aí iremos caminhar para a regeneração. Kardec, no capítulo 18 do livro A Gênese, ele fala sobre este novo tempo. Este capítulo todo é dedicado a este novo tempo. Vamos separar alguns itens para comentar, especialmente contidos no item 26, que fala sobre a geração nova, é o título deste item. E vamos, então, ver que o nosso codificador, ele disse assim, ó, nosso globo, com tudo que existe, está sujeito à lei do progresso. Então, tudo está sujeito à lei do progresso. O planeta, os seres que o habitam, animais, vegetais, minerais, tudo. Se nós olharmos hoje os vegetais que temos e olharmos as árvores do mundo primitivo, do homem das cavernas, tudo mudou. Se olharmos os animais que temos hoje, os animais que viviam junto aos homens da caverna, vamos ver que eles também evoluíram. Então, tudo está submetido à lei do progresso, diz Kardec. Está sujeito à lei do progresso. Progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então, o nosso globo, ele evolui fisicamente e evolui também moralmente através da depuração moral dos espíritos que estão encarnados, né, aqui na Terra, e aqueles que também são desencarnados, mas ligados ao planeta Terra. Então, isso foi o que Kardec nos diz. E ele continua. Os cataclismos gerais eram a consequência do estado de formação da Terra. Cataclismos gerais, né? As explosões, os vulcões, as grandes catástrofes naturais aconteciam muito mais no mundo primitivo do que no mundo de provas e expiações. Ainda acontece, mas em muito menor quantidade. Por quê? Isso era necessário
para a formação da Terra, para que a Terra pudesse se estabilizar, né? Para que ela pudesse se desenvolver fisicamente, se estruturar fisicamente. E ele continua, atualmente, não são mais as entranhas do globo que se agitam. Não é mais fisicamente que essa revolução acontece, porque existem pessoas que esperam o final dos tempos através de uma grande catástrofe natural, em que os que sobreviverem a esta grande catástrofe estarão no novo mundo, né? Então, Kardec nos diz para a gente não esperar isso, porque esse tempo das grandes catástrofes já passou. O que vai acontecer hoje, continua o codificador, atualmente são as entranhas da humanidade que se agitam. As entranhas da humanidade que se agitam. Vamos pensar sobre isso? Olha o que o codificador escreve. Que não é hoje as entranhas do planeta que se agita, mas são as entranhas do ser humano. É a revolução moral que está se iniciando. Nós, hoje, aqueles que estão se preparando para o mundo regenerado, eles já se incomodam com injustiças, já se incomodam com a força do poder do forte sobre o fraco, já incomodam aqueles que estão no despertar da regeneração, a destruição da natureza, já nos incomoda muitas coisas, porque o nosso ser moral está em processo de evolução. Kardec diz que as entranhas da humanidade se agitam. Por isso vemos que hoje as dores são muito mais interiores do que exteriores. A ver que a cada 4 segundos uma pessoa se mata, comete o suicídio no mundo. A cada 4 segundos morre uma pessoa no mundo, porque comete o suicídio. Isso é ou não é o ser interior que se agita? E agora, este mês, né, de setembro, a humanidade faz uma reflexão no Setembro Amarelo, no tema suicídio, né, que é um tema muito importante de ser debatido por nós, porque é um tema tabu. As pessoas não gostam de falar sobre ele. Então, vamos aproveitar este Setembro Amarelo para conversarmos, pesquisarmos, estudarmos sobre o suicídio, para estarmos mais atentos, com um olhar de mais empatia para os nossos irmãos que sofrem. E Kardec continua. Ele nos diz que aqueles que se atentarem para ver a transformação operar-se por efeitos sobrenaturais e maravilhosos, irão se decepcionar. Então, aquele que está esperando que o fim dos tempos é o fim do mundo material, né? Que todos irão, que o mundo vai ser destruído, porque a gente entendeu ao longo da história da humanidade, nos foi imposto a ideia de que o mundo era um lugar de dores e de sofrimento, e que só
quando morrêssemos, né, ou para nós espíritas desencarnássemos, que teríamos as recompensas do céu ou do inferno. Então, algumas pessoas esperam que este mundo seja acabado e os eleitos serão transportados para o céu e os que não aceitarem a Deus, não sei, irão para o inferno. Quem espera essa catástrofe sobrenatural, esses efeitos maravilhosos irão se decepcionar, porque isso não irá acontecer. A natureza, tudo ocorre de maneira harmônica e nenhuma lei natural, que são as leis divinas, serão violadas nesses tempos de transição. Kardec diz que a época atual é a da transição. Então, em 1857, já era a época da transição. Né? Não é agora. Nós estamos um pouquinho mais à frente nessa transição do que Kardec. Fizemos algumas, não Kardec, mas o tempo de Kardec. Fizemos algumas conquistas, especialmente na área tecnológica. A época atual é a da transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Olha o que Kardec fala. Os elementos das duas gerações se confundem. Ele quer dizer que existe aqui, no nosso meio, pessoas regeneradas. Muitos seres regenerados. Já existia no tempo de Kardec. Já existia em outros tempos. Vamos lembrar aqueles espíritos que foram sacrificados na Inquisição, como Joana d'Arc, Joana de Cusa, Jordano Bruno e muitos outros que eram livres no pensar, porque eles não temiam a morte do corpo, porque eles sabiam certamente que não iriam morrer. E eles, com a liberdade do pensar e de defender as suas ideias que eles julgavam que eram mais justas, eles foram mortos de forma serena. Esses seres eram seres regenerados? Sim. Por quê? Eles já detinham o conhecimento de que eram espíritos e que estavam aqui para defender ideias de liberdade, de solidariedade, de respeito, de amor, e não se importaram que pudessem ser mortos. Eles não negaram as suas crenças, as suas ideias. Como temos hoje no meio de nós, certamente milhares de criaturas já regeneradas para nos auxiliar nesses tempos de transição. Porque Deus, em sua misericórdia, Ele faz com que nós possamos interagir com seres superiores para que tenhamos a oportunidade de adquirir esses conhecimentos. E isso é para todos. E Kardec continua: colocados no ponto intermediário, assistiremos à partida de uma e a chegada da outra. Cada qual se assinalará já no mundo, pelos caracteres que lhe sejam próprios. Então, colocados no ponto intermediário, então estamos na transição, todos nós. Assistiremos a partida de uma geração velha, dominada pelo orgulho, o egoísmo, que não quer perder seus privilégios,
que ainda quer subjugar, escravizar as pessoas através do seu poder, das suas posses, da sua beleza, da sua fama. Então, esses seres, eles irão, a gente vai ver, Kardec diz, assistiremos à partida de uma geração velha e a chegada da outra. E cada qual se assinalará, já nós iremos perceber isso nos atos, no comportamento, nas falas, pelos caracteres que lhes sejam próprios. Então, um ser regenerado em regeneração será percebido por nós. O seu modo de vida, o seu modo de pensar, ele estará destoando um pouco dos outros, mas depois outros irão aderindo àquilo e daqui a pouco quem irá se destoar dos outros no planeta Terra serão aqueles que ainda quiserem continuar dominados pelo egoísmo e pelo orgulho. Não podemos esquecer, meus irmãos, de que tudo isso está sobre as vistas de Jesus. Ele é o governador do planeta Terra. Ele tem a planta na mão do projeto que ele criou para esse planeta. E ele sabe que mesmo que agora a casa está em obra, tudo fora do lugar, mas quem tem o projeto na mão sabe como que ela vai ficar. Jesus tem esse projeto na mão. Ele sabe como que vai ficar o planeta. E ele sabe que toda essa revolução, toda essa desordem aparente é necessária para que renove. Regenerar é gerar novamente. Então, essa desordem é necessária nesses tempos de transição para que possamos gerar uma nova era. Novos seres, mas não outros espíritos. Não. Esses mesmos espíritos com novos ideais ou com novos desejos, novas virtudes, né? Com vontade de fazer o bem, de servir ao seu irmão. Então, guardemos a certeza de que Jesus está no leme. Fiquemos calmos, seguros, serenos. Igual quando a gente entra em um avião, a gente não fica duvidando da capacidade do piloto. A gente se entrega àquele voo. Então, nós estamos aqui na Terra, precisamos nos entregar ao governador da Terra, que é Jesus. De acreditar que ele sabe, ele domina o conhecimento e ele saberá levar esta nave ao seu destino. Como um bom piloto de avião, ou de um navio, ou de um ônibus, quando nos colocamos nele, né? A gente acredita. Então, vamos acreditar, ter fé de que Jesus é o grande arquiteto, o grande governador do nosso planeta. E Kardec continua, mas será preciso séculos e talvez milhares de anos para chegar ao resultado que um meio século bastaria para realizar. Será necessário séculos. Kardec já sabia que esse mundo regenerado não iria chegar
rapidamente. Iria ser necessário séculos e séculos. Até ele reconhece que isso poderia ser realizado em meio século, mas pela dureza dos nossos corações e pela bondade de Deus, que oferece oportunidades infinitas, ele já presumiu que iriam demorar séculos. É de se notar que, a todas as épocas da história, as grandes crises sociais foram seguidas de uma era de progresso. Olha o que o Kardec falou. É de se notar que, a todas as épocas da humanidade, as grandes crises sociais, as crises de maneira geral, né, foram seguidas de uma era de progresso. A exemplo, as grandes guerras, né? A guerra em si, pontualmente, é uma coisa ruim, mas, pela imperfeição da humanidade, ela, naquele tempo, foi necessária para que se despertassem, para que acontecesse evolução, para que se buscassem novas formas de vida. Então, a gente observa que isso acontece na história da humanidade. Vamos pensar esta crise de saúde, né, que atinge a economia, que atinge também as questões sociais que nós estamos vivendo agora, nestes tempos de pandemia. Vamos observar que é uma grande crise. Muitas pessoas estão morrendo e sofrendo por este vírus, né, que ocasionou toda esta situação. Mas será que a humanidade vai ter ganhos após essa grande crise? Claro que terá. Muitos ganhos. Aqueles que estiverem aptos, sensibilizados à regeneração, estão sendo tocados a olhar ao seu redor. Olhar o comerciante do seu bairro, olhar para o seu vizinho, olhar para todas as coisas ao seu redor e perceber que estas coisas influenciam, sim, a sua vida. Que não adianta ele achar que ele não sofrerá a influência dessas coisas, porque ele será, sim, atingido, né? Já dizia que, quando uma pluma se move, todo o universo percebe isso, né? É atingido por isso. Nós vivemos como em uma teia, né? Uma parte desta teia que seja rompida, toda a teia sofre, ela se fragiliza. E nesta pandemia nós estamos tendo a oportunidade de perceber isso, que todas as pessoas estão se preocupando, mesmo que de forma egoística, talvez, com o outro, porque a saúde do outro, a sua saúde depende da saúde do outro. Olha, quando que as pessoas, enclausuradas no seu egoísmo, iriam se preocupar com a saúde de todos? Então, vemos que as crises geram muitas coisas positivas. Vamos prestar atenção neste item da fala de Kardec. São as folhas de outono que caem, e as quais sucedem novas folhas plenas de vida. Então, esta nova era que está chegando aos poucos,
quase que de maneira imperceptível, são como as folhas do outono que caem e que sucedem folhas novas, plenas de vida, porque a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm suas idades. As folhas mortas da humanidade caem, levadas pelas rajadas e os golpes do vento, mas para renascerem mais vivazes sobre o mesmo sopro de vida que não se extingue, mas o sopro de vida purifica. Kardec fala que sob o mesmo sopro de vida que não se extingue, mas purifica. Então, neste momento, todas as vidas que estão ceifadas pelo vírus, pela pandemia, são vidas físicas. Mas esta vida desse ser, às vezes um ser amado nosso, que foi vítima do vírus, a vida deste ser amado não se extinguiu. Ela continua. E tanto nós, habitantes do planeta, encarnados ou desencarnados, seja pela pandemia ou de qualquer outra maneira, continuamos habitantes deste planeta Terra. E continuaremos nos preparando para a nova era, para a fase de regeneração da humanidade. Nós vamos fazer algumas reflexões finais agora com Jesus. E lembramos que Jesus, registrado por Mateus no capítulo 5, tem o Sermão da Montanha. Gandhi, um dos seres bem regenerados que a humanidade conheceu, ele disse, apesar de não cristão, que se todas as coisas escritas sobre religião, todas, fossem destruídas e ficasse só o Sermão da Montanha, não tinha problema nenhum. E neste sermão, Jesus fala dessa transição. O que Jesus diz? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Herdarão a terra? Como assim? Estes mansos continuarão no planeta regenerado. Aceitarão o convite à reforma moral, ao refazimento dos seus conceitos, das ideias egoístas, do seu orgulho que o prende a ideias, a conceitos ultrapassados, que o prende no velho. Então, esses mansos, eles herdarão a terra regenerada. Isso é uma promessa de Jesus, o governador deste planeta. E ele diz também que bem-aventurados seriam os humildes. Quem serão os habitantes desse mundo regenerado? Jesus dá a resposta aqui. Os mansos, os humildes, os que buscam a justiça, que não aceitam mais as intolerâncias de raça, de religião, de sexo. Esses seres se buscam a justiça para as minorias, para os mais frágeis. Bem-aventurados são também os misericordiosos, aqueles que perdoam, os limpos de coração, aqueles que têm o coração puro,
que são indulgentes, que não julgam o outro. Bem-aventurados pacificadores. E bem-aventurado aqueles injustiçados que são perseguidos pela justiça, a justiça do homem, né? São perseguidos de forma injusta, né? Os injustiçados são as pessoas que buscam um mundo melhor e às vezes não são compreendidos pela maioria que ainda está aqui, que ainda tem a posse do egoísmo. Então, Jesus mostra para a gente quem será o habitante deste planeta regenerado. Serão todos os bem-aventurados ditos pelo Cristo. E ele diz também, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Então ele disse para os seus discípulos, vós sois o sal da terra, e está dizendo para nós agora, vós sois o sal da terra. Qual a função do sal? Salgar. Se ele não salgar, não vale nada. Então, qual o papel dos seguidores de Jesus? É dar bons exemplos, é buscar o autoconhecimento, é buscar a sua reforma moral, que é o batismo do Espiritismo, né? A reforma moral. É a busca constante de ser melhor, de lutar com as suas más inclinações. É a busca diária do autoconhecimento e, assim, da mudança das atitudes. Então, sendo assim, nós iremos salgar. Mas se formos, né, tipo, deixa a vida me levar, levados pela maioria, às vezes errônea, né, de alguma situação, sem conhecimento, sem consciência, sem buscar a lei divina que está lá na consciência, para perceber se essa onda é boa ou não, e saber dizer sim e dizer não. E Jesus disse também, vós sois a luz do mundo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, que a nossa pequena luz, que a gente possa acender uma pequena luz, uma atitude, um sorriso, um olhar de compaixão, um olhar de empatia, um gesto de amor. Essas pequenas luzes são capazes, às vezes, de abrir um clarão na vida de um irmão em sofrimento. Então, as boas obras é que glorificam, que alegram o nosso Pai. O mundo regenerado que a gente está construindo, né, que os seres da Terra que já estão propensos a esta busca, é um mundo de solidariedade e de fraternidade. Enfim, o homem regenerado é o homem de bem. Então, vamos agora, depois que sairmos desta palestra, dar uma lidinha no item do Evangelho segundo o Espiritismo, em que descreve o homem de bem. Este homem de bem é o homem do mundo regenerado. E lendo esta lição, nós vemos que ainda estamos muito distantes. Digo pessoalmente. Eu me sinto muito distante daquele homem descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, mas com vontade de nos tornar um ser que ilumine,
alguns ao seu redor e que leve sabor para a vida de algumas pessoas que partilham conosco a existência na Terra. Aqueles irmãos que quiserem se aprofundar no estudo desta noite, que nós apenas demos, né, claro, uma pincelada no estudo, vamos, quem quiser, eu convido a ler este livro da Sueli Caldas Schubert, em que ela faz uma leitura, né? Ela faz uma análise de 2 livros do Manuel Filomeno de Miranda, Transição Planetária e o Alvorecer de uma Nova Era, em que, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, Manuel Filomeno de Miranda traz detalhes desta transição. Quem se interessou, busque lá, que vai gostar. O assunto é muito empolgante, é muito bom. E pode ler também o capítulo 18 do livro A Gênese, de Allan Kardec. Que Jesus nos abençoe, nos estimule e que nós sejamos estimulados por este Cristo que nos governa a nos tornar verdadeiros homens de bem. Que Ele nos abençoe. Muito obrigada a todos que pacientemente ficaram aí conosco. Cílio, obrigado. Nós agradecemos a sua participação, a abordagem desse tema que é extremamente pertinente, né? Se é pertinente em todos os momentos, mais ainda nesses momentos que a gente está passando. Você fez uma abordagem muito interessante, né? Toda ela é interessante, mas quando você fala da importância da preocupação com o nosso vizinho, né? E aí, às vezes, a gente pode pensar que é coisa de religião. Eu ouvi isso no outro dia num encontro empresarial, onde um empresário disse, né, e eu gravei isso e tenho repetido, que a pandemia mostrou para todo mundo que para a gente ser saudável é necessário que o nosso vizinho esteja saudável. Então eu tenho que me importar com ele, eu tenho que me importar com a saúde, com o bem dele, para que eu também possa estar saudável e bem. Então essas coisas que se espalham. Então muito obrigado. Você se deslocou de Mimoso até aqui, né? Esse mundo virtual, esses deslocamentos são rápidos. Te agradece a todos que estiveram conosco essa noite. Essa palestra está gravada, vai ficar gravada no YouTube, para aqueles que quiserem rever ou passar para aqueles companheiros que não tiveram oportunidade de assistir. Então, mais uma vez, para encerrar, né, vamos fechar nossos olhos para a nossa prece de encerramento. E não há outra palavra que possa melhor expressar o nosso sentimento junto a Deus, junto a Jesus, que não seja gratidão. A gratidão pelas oportunidades que nos são dadas, a gratidão por não recebermos em nenhum momento penas eternas, gratidão por nos permitir cobrir os nossos defeitos, as nossas falhas, através do trabalho, através do amor, gratidão pela oportunidade sempre do crescimento e daquele objetivo de podermos chegar àquela perfeição relativa para a qual fomos criados. Gratidão, Senhor, por estarmos juntos nesses momentos, refletindo os seus ensinamentos, e que nós possamos, a cada reflexão, a cada instante, nos tornarmos um pouco melhores, seguindo o caminho que percorrestes à nossa frente e que com a sua luz ilumina para que não estejamos sós nem perdidos nessa jornada. Que a sua paz, a sua luz, o seu amor esteja com todos que nos assistem, que nos seguem, mas que também esteja com todos aqueles que se encontram nos hospitais, que se encontram nos presídios, que se encontram nas ruas e que precisam do seu amparo, do seu amor. Fique conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja.